Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar um relato para vocês. O título do e-mail é O Bebê de Madalena. Bom, vou começar a leitura para vocês. Boa tarde, Bruno. Estou te escrevendo contra a vontade de minha mãe. Vivemos dias sombrios dos quais ela nunca quis falar. Ela desceu à sepultura sem nunca contar essa história a ninguém. Eu havia prometido silêncio em relação a isso, mas não posso mais esconder. Nós somos argentinos e viemos para o Rio de Janeiro no momento em que houve a grande imigração de argentinos para o Brasil, em 1973. O que lhe conto aqui aconteceu em 1972. Minha mãe se chamava Eva Vilma. Ela era conhecida em todo o nosso vilarejo, que fica a aproximadamente 200 quilômetros de Buenos Aires. Dona Eva era a única parteira de toda a região, sempre alegre e orgulhosa. Dizia que Deus lhe dera a missão de trazer as crianças ao mundo. Eu era sua ajudadora em tudo e na época estava com 16 anos de idade. Nosso vilarejo era pequeno, mas muito organizado e unido. No final da rua principal, ao pé da serra, havia um casarão de dimensões colossais. A propriedade pertencia à família Morettini. Era uma família gentil, bondosa e que empregava muitas pessoas da cidadezinha. Eles casaram seu filho primogênito, por nome Narciso, com Madalena Gomes. O patriarca da família, então, resolveu se mudar para o norte e deixou o casarão aos cuidados dos recém-casados. Narciso e seus homens cuidavam do casarão e das terras. Ele era muito querido por todos. Foi então que Madalena ficou gestante do primeiro filho do casal. A gravidez de Madalena foi muito conturbada, desde quando seu sogro deixou a mansão. Madalena vivia se queixando de noites mal dormidas. Dizia ter medo de morar naquela casa gigante e que sempre achou que havia espíritos rondando por ali. Agora gestante, a situação se agravou mais ainda. Por diversas vezes minha mãe foi buscada às pressas, pois Madalena estava tendo ataques de pânico. Ela dizia estar sendo assombrada por fantasmas do casarão. Minha mãe então passou a frequentar a casa. Por vezes passava 3 dias seguidos por lá. Eu acompanhava e ajudava em todo o cuidado com a gestante. Ao final da gestação, Madalena ficou o último mês em nossa casa, pois jurava que uma voz dissera que levaria seu bebê assim que nascesse. A pedido de sua esposa amada, Narciso deixou 2 homens armados na porta da frente de casa e mais 4 homens nos arredores, tudo para garantir a segurança de Madalena e seu esperado bebê. O dia do nascimento finalmente chegou e o vilarejo ficou realmente agitado. Pessoas não paravam de chegar com seus presentes aos mais novos moradores da cidadela. O bebê nasceu saudável e bonito. Após 4 meses de completa tranquilidade, Madalena então se convenceu de seus devaneios e voltou para sua mansão. Passaram 2 meses de sua chegada, o bebê adoeceu de forma inexplicável. Ele tinha muita dificuldade de respirar, sua agonia era sufocante. Narciso trouxe os melhores médicos da região o mais rápido que pôde. O padre da capela inevitavelmente passou a morar na mansão. Moveram céus e terras, mas o bebê veio a falecer, misteriosamente. O padre ficou assustado, pois o bebê havia sobrevivido exatos 6 meses, 6 dias e 6 horas. Para muitos, era muito dolorosa, mas apenas uma coincidência. Para outros, esse número era assustador. 666. Madalena ficou inconsolável. Ela ninava o cadáver gelado e sem vida do bebê por horas a fio, até que o padre Rodrigues e Narciso a convenceram que seria hora de enterrar o corpo. Ela então pediu que todos saíssem, que ela mesma arrumaria o caixão e daria seu último adeus à pobre criança. E assim se fez. O enterro foi marcado por muita dor, sofrimento e um profundo e amargante silêncio. O que mais chamou a atenção foi o fato de Madalena não derramar uma lágrima. Ela olhava fixamente para o caixão com um semblante caído.
Judiação, pensei. Nem sequer lágrimas ela tinha mais. O luto tomou conta do vilarejo. Nos dias que se seguiram, até que um acontecimento eletrizante mudasse o curso dos fatos. Era próximo das 10 da noite, quando Narciso e seus homens apareceram em nossa casa. Ele entrou e foi até a cozinha conversar com minha mãe. Eu fiquei espiando do outro lado do cômodo. Preciso de ajuda, ele dizia, gaguejando. Madalena enlouqueceu completamente. Temo que ela tenha sequestrado um bebê. Por várias noites, eu a vejo sair da cama, de sobressalto. Após algumas horas, ela volta para a cama com um odor muito estranho. Essa noite, eu até ouvi um choro de bebê, ao longe. Madalena pulou da cama e correu até um cômodo pouco visitado que há no final do corredor. Eu então resolvi segui-la. Quando notou minha presença, ela entrou correndo e trancou a porta. Me deixe em paz, ela gritou. Narciso movia dos braços com vigor, demonstrando grande nervosismo. Ele prosseguiu. Preciso de sua ajuda. Se Madalena mandou algum homem sequestrar um bebê, isso arruinaria nossa reputação. Será uma vergonha devolver essa criança. Preciso agir rápido e discretamente. Ninguém pode saber. Minha mãe parecia convencida do contrário. Estou confusa, senhor Narciso. Faço parte de todo o vilarejo. O último nascimento foi do seu filho. Se foi um sequestro, essa criança veio de alguma cidade muito longe daqui. Com medo de ser descoberta, me esquivei e saí dali. Sentei na sala. Minha mãe então me chamou, me deu um vestido e pediu que eu me arrumasse depressa. Em seguida, fomos até o casarão. Madalena estava em um quarto no piso térreo e lá ficou. Minha mãe decidiu não confrontá-la naquele momento. Acima de tudo, precisava ganhar a confiança da jovem. Apenas deitou-se próximo a ela e disse calmamente: Madalena, estou aqui para lhe ajudar. Não se preocupe. Você pode me contar qualquer coisa. Quando quiser conversar, estarei bem aqui. Estou deitada aqui ao lado. Então eu fiz o mesmo. Deitei e fiquei quieta. De madrugada chovia muito. Era uma chuva pesada e com ventos que balançavam as velhas janelas de madeira. Não consegui dormir. De repente, algo que me tirou o fôlego. Ouvi o choro de uma criança no andar de cima. Madalena quase que imediatamente se levantou e correu as escadas. Eu e minha mãe fomos atrás. Antes que ela pudesse fechar a porta, atrás de si, entramos no cômodo e nos deparamos com uma cena que nos fez perder o ar. Eu tremia tanto que mal podia controlar meus movimentos. Pensei que fosse desmaiar. Madalena estava com seu bebê no colo, já com um mau cheiro e com uma aparência horrível. Ela deixou que eles enterrassem um caixão vazio. Madalena implorava que fechássemos a porta e deixássemos que ela ninasse o bebê. Do contrário, ela dizia, ninguém naquela casa conseguiria dormir. Não haveria paz. Choramingou Madalena. Eu preciso cuidar dele. Ele é tudo que tenho, completou. Narciso chegou logo em seguida e ficou tão perplexo quanto nós duas. Ele então ordenou que trouxessem o padre Rodrigues o mais rápido possível. O padre Rodrigues chegou e rapidamente, com a Bíblia em uma mão e um crucifixo dourado na outra, ele fez diversas orações pela casa. Leu várias passagens bíblicas e após alguns minutos disse ter limpado o casarão. O padre pediu que o bebê fosse enterrado imediatamente. Caso contrário, seu espírito não descansaria. Eu e minha mãe, então, acompanhamos Narciso até os fundos do casarão. Já nem sentíamos mais a chuva correr por nossos corpos. O medo havia nos anestesiado. Um funcionário de Narciso fez uma cova e ali mesmo, ao som de trovões e relâmpagos e árvores craquelando, Padre Rodrigues fez uma oração e o bebê foi finalmente enterrado. Eu tremia muito, não sei se de frio ou de medo, ou alívio por ter acabado tudo aquilo. Ninguém na cidade ficaria sabendo, pois haviam pessoas de confiança envolvidas nos acontecimentos. Todavia, o que aconteceu em seguida foi ainda mais tenebroso. Ao entrarmos de volta na mansão, Madalena estava no canto da enorme sala, deitada, com a cabeça virada para a parede. Narciso foi até ela, pedindo que ela saísse do chão.
e fossem para seus aposentos juntos. Para sua surpresa, Madalena estava com a boca cheia de sangue. Ao virá-la, ele deu um grito. Havia uma enorme faca enfiada em seu abdômen e sangue a escorrer pelos vãos do piso de madeira. Madalena havia se matado, enquanto o cadáver de seu bebê estava sendo finalmente enterrado. O pobre Narciso caiu em prantos, chorava de soluçar, segurando o corpo de Madalena em seus braços. O pequeno vilarejo ficou inquieto por várias semanas. Esse era o assunto em todos os lugares. Não se falava em outra coisa. As pessoas inventaram várias diferentes histórias, porque das pessoas que presenciaram tudo aquilo que aconteceu, ninguém quis se pronunciar. Minha família, os homens de Narciso e Padre Rodrigues mantiveram em silêncio por algum tempo. Os falatórios na cidade eram intermináveis, o que levou o Padre Rodrigues a fazer um discurso explicando que Madalena não suportou a perda de seu bebê. A dor a havia consumido e, portanto, havia se suicidado. O que fosse dito diferente disso não passava de invenção das pessoas. O tempo passou e as coisas se acalmaram um pouco. Pensávamos, naquele momento, que as coisas voltariam ao normal. Até um dia em que Narciso bateu na porta de Padre Rodrigues, em uma madrugada fria e sombria, desesperado e visivelmente abalado. Ele implorava por socorro, pois estava há algumas noites sem dormir. Ouvia choros de um bebê em seus cômodos e algumas vezes ouvia uma mulher ninando uma criança no quarto trancado de Madalena. Hoje, ele contava em choque. Viu um vulto de uma mulher descendo as escadas com um bebê no colo, em direção à porta da frente do casarão. Narciso passou a noite na casa paroquial. Seus homens foram para a casa de familiares e não quiseram voltar para a mansão, nem por barras de ouro. De manhã bem cedo, Narciso dispensou seus homens, se despediu do reverendo e foi embora da cidadezinha, deixando o casarão sozinho e desabitado. Nem Narciso nem ninguém de sua família nunca mais voltou. Como é de se esperar, a vida no vilarejo ficou totalmente mudada dali em diante. Ninguém se aproximava mais da mansão abandonada. Muitas pessoas diziam ouvir de longe a voz de uma mulher sussurrar e ninar um bebê, que chorava a uma grande distância. Eu e minha família imigramos para o Brasil. Alguns meses depois, e nunca mais tivemos contato com ninguém do vilarejo. Minha mãe nunca falou para qualquer pessoa a respeito desses acontecimentos. Ela se foi em completo silêncio. Bom, pessoal, vocês viram? É um conto que eu achei super interessante. Primeiro porque ele aconteceu em uma cidadezinha da Argentina, né? E essas cidadezinhas mais pequenas, de países aqui da América do Sul, tem grandes histórias assombradas, né? Segundo, porque a família, logo depois de ter essas experiências lá, migraram para o Brasil. Será que ela não teve mais nenhuma experiência paranormal? Olha, eu espero que essa inscrita me mande mais contos, porque eu adorei esse aqui. Bom, se você quer ver o seu conto aqui no canal também, na descrição do vídeo vai estar o e-mail para você me mandar o seu relato e com certeza eu vou escolher ele para contar aqui para vocês. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Eu fico por aqui, não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.